pais, né? A ensinar os nossos filhos a amarem a Deus acima de tudo e acima de todas as coisas. E o texto vai falando, vai relatando a tão grande necessidade que nós, pais, quando eu falo pais, eu falo mães e pais, temos de ensinar os nossos filhos a palavra do Senhor. Nós temos uma grande responsabilidade como pais, e essa grande responsabilidade, amados, é ensinar o caminho da verdade, ensinar o caminho da salvação para os nossos filhos. E o tema da palavra dessa noite é pais segundo o coração de Deus. Grave isso, pais segundo o coração de Deus. E ser pai não é algo fácil, é uma grande missão, é uma grande, realmente missão que o Senhor tem dado para cada um de vocês. Saiba que vocês que estão aqui nessa noite que são pais, vocês não são pais por acaso, mas vocês foram escolhidos para essa missão. Vocês, como já até foi falado aqui, vocês são exemplo na vida dos filhos. E queridos, não adianta uma pessoa ela ser bem sucedida em todas as áreas da vida dela. Não adianta ela ser bem sucedida financeiramente, ela ser bem sucedida no meio da sociedade, socialmente. Não adianta nada se ela fracassar na missão de ser pai. A tua missão, a missão do homem de ser pai, ela está em primeiro lugar. Porque o pai, o homem, ele é o representante legal de Deus na vida dos seus filhos. Vocês sabiam disso? O homem, o pai, ele é o representante legal de Deus. Olha quão grande é a tua responsabilidade. Você é representante de Deus lá na tua casa. Sabe por quê? Porque você é o sacerdote do seu lar. Você é o líder. Deus, ele colocou o homem como cabeça da casa, como cabeça do lar, como sacerdote. Então, o sacerdote, ele tinha uma missão. A gente sabe que o sacerdote, na palavra do Senhor, ele tinha uma missão. E que missão? Qual era o serviço do sacerdote? O serviço do sacerdote era aproximar, era levar as pessoas para mais perto de Deus. E esse é o serviço do pai. A missão do pai como sacerdote é levar os seus filhos para mais de Deus, é aproximar, é aquele que se preocupa com o futuro do seu filho. Nós vemos nos dias de hoje muitos pais. Se eu fosse perguntar aqui, os pais que estão aqui presentes, eu creio que todos iriam dizer que se preocupam com o futuro dos seus filhos, porque os pais eles querem formar os seus filhos, queremos dar o melhor para os nossos filhos. Mas, queridos, isso é ruim? Não é. É bom, é legal, mas nós precisamos nos preocupar muito mais com o futuro espiritual dos nossos filhos. O que eles irão ser, como eles irão progredir na vida. E na palavra de Deus, querido, nós temos um exemplo de um pai que ele era sacerdote e que ele se preocupava demais com seus filhos. Todas as vezes quando eu medito na palavra de Deus e vejo a questão da responsabilidade de um pai em levar o seu filho para perto de Deus, eu me lembro desse homem. E esse homem é Jó. Se você conhece a história de Jó, a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E no versículo 5, versículo 4 mais ou menos, até o 5, vai relatar que os filhos de Jó tinha 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. Fala que esses filhos, eles gostavam de dar banquetes nas casas uns dos outros. E eles começaram na casa de um até chegar os 10 filhos. E quando os filhos de Jó faziam esses banquetes, quando eles terminavam essas cerimônias, essas festas que eles faziam para eles se alegrarem, Jó, ele se preocupava tremendamente com seus filhos. Vou ler para vocês o que está no versículo 5 de Jó, capítulo 1. Diz assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Olha a preocupação de Jó. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles.
Pois ele dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Olha que homem que fazia um papel tão bom de sacerdote. Era Jó. Ele, amados, ele chamava os filhos dele. Ele convidava eles: olha, vamos aqui fazer holocaustos, vocês precisam se santificar. Porque não era que ele ouvia falar que os filhos dele tinham pecado, mas ele apenas imaginava, é o que a Bíblia diz, ele pensava, né? Será que os meus filhos blasfemaram contra Deus? Então ele convidava os filhos, santificava os filhos, ele oferecia holocaustos, e a Bíblia diz que ele levantava-se de madrugada, e os holocaustos que ele fazia não era apenas referente aos 10, não, eu vou fazer um holocausto aqui para Deus perdoar os pecados de todos os meus 10 filhos. Não, a Bíblia diz que para cada filho ele fazia um sacrifício, para cada filho ele fazia uma cerimônia a Deus, pedindo perdão pelos pecados dos filhos dele. Então Jó, ele é um exemplo grandioso de um sacerdote, de um líder, de um homem, de um pai que se preocupava com o futuro dos seus filhos. E no final do versículo fala que ele fazia isso, não era uma vez no ano, ele fazia isso não era uma vez no mês, mas ele fazia isso continuamente. Todas as vezes que terminava o tempo ali dos filhos de Jó, se reuniam de casa em casa dos irmãos, né, fazendo os seus banquetes. Quando terminava aqueles 10 dias, Jó, ele chamava os filhos, convidava eles: olha, vem cá, vocês precisam se santificar. Vocês precisam se santificar. Senhor, talvez vocês pecaram, talvez vocês blasfemaram. Então aqui nós vemos que o papel do pai é chamar os filhos. Chama os seus filhos. Quantas vezes, pai, você aqui presente, você que é evangélico, quantas vezes você chama os teus filhos para orar durante a semana? Quantas vezes você convida o seu filho: olha, meu filho, venha cá, vamos meditar na palavra, vamos compreender o que Deus tem para nos dizer. Então, irmãos, a maior missão do pai é ser um líder chamado sacerdote do lar. E a palavra de Deus, também em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 7, vai falar também algo muito tremendo e muito importante. Sabe o que é? É que o homem, é que o pai, ele é a imagem e semelhança de Deus. Você acredita nisso? Está lá em 1 Coríntios 11, 7. Eu vou ler também para vocês, para ser mais rápido. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça. Aí é só a parte B que eu quero que vocês prestem atenção. Por ser ele imagem e glória de Deus. Aí o versículo continua: mas a mulher é glória do homem. Então você vê homem, mesmo você que não é pai aqui ainda, mas você é a imagem e glória de Deus. Aí eu pergunto para você: como é que os teus filhos te veem lá dentro da tua casa? Então, dentro da família existe, queridos, essa hierarquia, onde o pai, ele é o sacerdote, onde o homem, ele é o cabeça. E como diz o final do versículo, as mulheres, elas são aquelas que estão ali para dar suporte, elas são aquelas que estão ali para serem as auxiliadoras. E nós, mulheres, nós precisamos honrar os nossos maridos. Sabe por quê? Porque os nossos filhos, eles irão ver nós honrando os nossos maridos, e assim eles também irão honrar os nossos maridos como pai. Então nós, a nossa responsabilidade como mãe é honrar o nosso filho e ensinar, honrar o nosso marido e ensinar os nossos filhos a honrarem os seus pais. Aí eu fico lembrando que é até algo assim que a gente não concorda muito, né? Que muitas vezes a mulher, ela tira a autoridade dela e coloca no pai. Mas eu, estudando essa palavra, eu passei a ver que quando a mulher faz isso: olha, o teu pai vai chegar, olha, eu vou falar isso pro teu pai. Quando ela fala isso, ela está honrando, ela está dando honra pro pai, dando honra pro marido. E nós, mulheres, temos essa função também de ensinar os nossos filhos a honrarem, obedecerem os seus pais. E o pai, segundo o coração de Deus, ele é um pai assim, ele é um pai protetor. Um pai, segundo o coração de
protetor. E o que é proteger? Proteger é cuidar, é amar. Então, pais, uma das funções de vocês também é essa, é proteger o seu lar. Proteger o seu lar, proteger pela integridade física, emocional e espiritual dos seus filhos. O outro ponto que um pai segundo o coração de Deus é um marido que ama a mãe dos seus filhos. Sabe por quê? Porque quando você ama a mãe dos seus filhos, pai, quando você ama a sua esposa, o seu filho passa a ver você também como exemplo. E quando ele casar, ele também vai querer coisas que você fazia para sua mulher, para sua esposa. E ao amar a sua esposa, amar a sua mulher, eles irão também amar mais você, porque eles vão ver: o meu pai respeita a minha mãe, meu pai é um exemplo, o meu pai é um homem fiel, o meu pai é um homem que cuida bem da minha mãe. E assim o lar vai passar a ser um ambiente seguro. Glória a Deus. Então, quando você, homem, pai, ama a sua esposa, o seu filho ele sente segurança na sua família. O seu filho ele se sente protegido. Então, o pai, segundo o coração de Deus, é um pai também que ama a mãe dos seus filhos. Um pai, segundo o coração de Deus, é um pai que se preocupa em ensinar os seus filhos a serem tementes a Deus. Eu digo que essa é uma das maiores responsabilidades, é a maior responsabilidade, porque se o seu filho for temente, for obediente a Deus, queridos, ele vai ser obediente a você como pai, ele vai ser obediente a você como mãe, ele vai obedecer às autoridades, porque começa de cima. Se eu quero ser fiel, obediente a Deus, eu também vou obedecer às pessoas aqui na terra. Então, ser temente não é ter medo. Às vezes a pessoa imagina: não, quando se fala em ser temente a Deus, está falando em eu ter medo de Deus. Quando se fala em eu ser temente ao meu pai, aí porque eu preciso ter medo do meu pai. Não, temer é obedecer. Nós, como filhos de Deus, precisamos ser filhos obedientes. Então, o pai, segundo o coração de Deus, é esse pai que ensina os seus filhos a serem obedientes. Ser pai é também, segundo o coração de Deus, é também ser um pai que disciplina os seus filhos. Outra palavra que eu quero chamar a atenção de vocês, que muitas vezes tem tido essa palavra errada. Acha-se que disciplinar é espancar, é bater, é agredir. E na verdade, disciplinar não é isso. Disciplinar é ensinar. Disciplinar é colocar regras. Disciplinar é o mesmo que discipular. Discipular é ensinar. Então, queridos, a função de você como pai é essa: é disciplinar, é discipular, é ensinar os seus filhos o caminho em que ele deve andar, como diz a própria palavra de Deus. E tem muitos pais que estão fugindo dessa responsabilidade no mundo de hoje. Tem muitos pais que estão deixando, acham que essa responsabilidade é somente das mulheres, das esposas, das mães. Essa responsabilidade de ensinar os filhos, de colocar regras, de impor limites. E na verdade é dos dois, é do marido e da mulher. E muito mais de você, marido, muito mais de você, pai. Porque você é o líder, porque você é o cabeça, porque você é o sacerdote. Então você precisa tomar as regras da tua casa como pai, como sacerdote, como chefe. Porque quantas vezes não existem mães, mulheres que se sentem cansadas, sobrecarregadas? Se alguma coisa dá errado, se o filho comete algo de errado, muitos pais colocam a culpa na mãe. Acha que só a mãe tem a responsabilidade de colocar regras. Acha que só a mãe tem a responsabilidade de cuidar. E na verdade a responsabilidade são dos dois. E eu digo para você hoje, muito mais de você como pai. Porque mais uma vez eu repito, você é o chefe, você é o sacerdote da sua casa. Aleluia. E quem discipula, quem disciplina, quem cuida, está demonstrando o quê? Amor. Porque a própria Bíblia diz que o pai que ama, ele disciplina. Ou seja, o pai que ama, ele coloca regras. O pai que ama, ele cuida. O pai que ama, ele também dá
Existem muitos pais que estão perdendo seus filhos dentro de casa. Sabe por quê? Porque não tem dado a atenção devida. Sabe por quê? Porque não tem disciplinado, não tem discipulado, não tem cuidado dos seus filhos como deveria. Muitos terceirizam essa função. Além de colocar para a mãe, colocam para terceiros, para a avó, para avô, muitas vezes para o secretário do lar. E a missão de ser pai, ela requer esforço, dedicação. Você precisa cuidar do seu filho, você precisa amá-lo a ponto de você deixar os seus próprios interesses para cuidar dele. Mas quantas vezes o pai deixa de estar com o filho dentro de casa, de jogar bola, de brincar de outra coisa, para estar com os amigos, para estar com alguém lá fora, que não vai estar do teu lado quando você mais precisar. Mas os teus filhos, se vocês plantarem hoje amor na vida dos seus filhos, eu quero dizer para vocês que na velhice de vocês vão colher amor. Porque tem muitos pais que na juventude plantam no coração dos filhos raiva, ódio. Muitas vezes os filhos se revoltam contra os pais na juventude, porque os pais são rudes, são briguentos, espancam muitas vezes os filhos. E aí lá na velhice, se você plantar ódio no coração dos seus filhos, lá na velhice você vai precisar deles. E aí, será que você vai colher amor da parte deles? E a gente sabe que a lei da semeadura é assim, a gente só colhe aquilo que a gente planta. Se eu planto amor, eu vou colher amor. Se eu dou atenção para os meus filhos, eu vou colher a atenção quando eu precisar da atenção. Então dê atenção, ame, valorize, cuide. Dê o seu melhor como pai e você vai colher os frutos lá no futuro. Aleluia! Glória a Deus. Um pai, segundo o coração de Deus, é um pai presente. É isso que eu acabei de falar. É um pai presente. É um pai que está presente em todas as fases da vida do seu filho. O filho está ali aprendendo a andar, ele está ali ajudando ele a dar os primeiros passos. O filho está aprendendo a ler, ele está ali ensinando. Olha, meu filho, é assim da melhor maneira possível. Sabe, irmãos, uma pesquisa, ou melhor, a psicologia, ela afirma, preste atenção para isso, a psicologia, ela afirma que a ausência masculina pode produzir conflitos no desenvolvimento psicológico e cognitivo da criança e acarretar distúrbios de comportamento. Olha, não é os crentes que estão falando, é a psicologia, porque tem muita gente que não crê no que a Bíblia diz, mas crê no que os psicólogos, os cientistas falam. É a psicologia que ensina isso, que diz isso, que a ausência masculina, ou seja, a ausência do pai na criação da criança acarreta isso. Então, cabe aos pais assumirem os lugares, os seus lugares na educação dos filhos. E o modelo feminino, masculino, melhor dizendo, é fundamental para o desenvolvimento saudável da identidade dos meninos e das meninas. Aí eu quero chamar a atenção para vocês aqui. Essa questão do desenvolvimento, essa questão de ser fundamental a presença masculina na vida dos filhos, é de uma total assim, importância que, se nós formos refletirmos, a maioria dos jovens que tem tendência ao homossexualismo foram crianças ou adolescentes criados só por mãe. E aí eles passam a admirar a mãe, eles passam a se interessar por cabelo, por roupa feminina, e aí muitas vezes acabam caindo no mundo do homossexualismo. Então, pais, prestem muita atenção. Dê atenção para os seus filhos, principalmente para os homens. Não quer dizer que não precise para as meninas, também precisa. Sabe por quê? Porque você, pai, se você não der o colo para a sua filha, como pai, dando amor para ela vai querer colo de outro homem lá fora. E aí ele não vai dar o amor que você tem para dar para ela. Ele já vai dar outras coisas que nós não vamos entrar em detalhes aqui nessa noite. Então, a presença masculina, você precisa ser um pai presente. Você precisa ser um pai que acompanhe o desenvolvimento dos seus filhos em todas as áreas. E um pai, segundo o coração de Deus, ele também é um pai que transmite valores. E só transmite valores se eu estou caminhando junto com o meu filho. Eu não posso transmitir valores para ele se eu não sou um pai presente. Se eu não sou uma mãe presente, fazendo para mim como mãe. Então, o pai que transmite valores, ele transmite na caminhada, ele transmite quando ele está andando pelo caminho, junto com ele. Então, não existe
você como pai, você é exemplo. Você é exemplo na vida dos seus filhos. E muitas vezes o pai, ele quer transmitir valores para os filhos, mas ele quer que o filho seja honesto. Mas ele é um pai trapaceiro. E o filho assiste ele fazendo as coisas erradas. Você acredita que o filho ele vai ser um filho honesto se ele está vendo o pai fazer as coisas erradas? Só se Jesus salvar ele, transformar o coração dele. Mas a não ser, queridos, ele vai seguir o caminho do pai. Infelizmente. Então, se você é um pai e quer transmitir valores, seja exemplo para o seu filho. Seja exemplo para ele. Seja alguém honesto. Seja alguém direito nos seus negócios. Mostre para ele com as suas atitudes como é que é ser honesto. Como é que é ser alguém que transmite, que tem valores, na verdade, a serem transmitidos. Aleluia. Um pai, ele é um homem. Aleluia, Jesus. Que quer que seu filho cresça em bondade, em sabedoria, e ele precisa ser alguém que transmita isso para os seus filhos. Então, pai, seja um homem que seu filho queira ser quando crescer. Pai, seja um homem que a sua filha queira casar quando ela estiver na fase para casar. Seja um modelo, seja realmente um modelo. Para ser pai segundo o coração de Deus, é preciso buscar em Deus, que é o modelo perfeito. Aleluia. Muitas vezes nós não tivemos, na verdade, escola de pais, né? Como aprender a ser um bom pai. Mas eu quero dizer para você que aqui, na palavra de Deus, tem todas as normas, todas as regras que nós como pais, como mães, precisamos colocar na vida dos nossos filhos. Aprenda com o modelo perfeito. Perfeito, somente nosso Pai que é Deus. Então busque nos pés do Senhor as instruções necessárias para você ser um pai segundo o coração de Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é nosso Pai. Deus, Ele é o nosso Abba. E o que é que quer dizer Abba? Abba quer dizer paizinho. Quando a gente vê na palavra de Deus, Abba, Pai, Ele está dizendo paizinho, Pai, paizinho. E Deus, Ele é tudo isso que eu citei aqui nessa noite. Deus, Ele é um Pai protetor. Deus, Ele é um Pai que se preocupa com seus filhos. Deus, Ele é um Pai que ama e disciplina os seus filhos. Deus, Ele é um Pai que nos transmite valores, todos escritos em sua palavra. E Deus, Ele é um Pai presente, que não te abandona. Talvez você aqui nessa noite, você é homem, você é pai, você que já é adulto, que foi convidado para esse culto nessa noite, ou mesmo você que está nos assistindo. Talvez você tenha traumas quando se fala em Dia dos Pais, porque talvez você foi alguém que foi abandonado pelo seu pai. Mas eu quero dizer para você que Deus, que o nosso Pai, que o seu Pai Celestial, Ele não te abandona. Ele não te abandona. Ele está com você em todos os momentos da sua vida. Ele está com você nos momentos alegres. Ele está também com você nos momentos de tristeza e de dificuldade. Porque Ele é um Pai presente. Aleluia. Você, pai, você é um representante de Deus na vida dos seus filhos. Saia daqui nessa noite com essa ideia na sua cabeça. Eu, a partir de hoje, eu vou ser um pai melhor, porque eu tenho uma grande responsabilidade de levar o nome de Deus para Ele, porque eu sou um representante legal de Deus na vida dos meus filhos. Aí eu faço de novo uma pergunta para você, só para você meditar. Como você tem representado Deus? Como é que você tem passado Deus para os seus filhos? Não precisa me responder. Irmãos, mas no Brasil, no mundo, existe um espírito de orfandade sobre o Brasil e sobre o mundo. Pastor, existe, sabe por quê? Porque existe muita paternidade mal resolvida. Existe muita paternidade mal resolvida. Pais que estão dentro da casa, dentro do lar, mas que não são os pais presentes, não são os pais que realmente estão ali do lado dos seus filhos. Aleluia. E a paternidade não resolvida aqui na terra faz com que muitas pessoas transmitam para Deus aquilo que elas receberam dos pais. Tem muitas pessoas, irmãos, que não conseguem chamar Deus de pai. Vocês acreditam? Existem muitas pessoas que não conseguem chamar Deus de pai. Sabe por quê? Quando elas vão chamar Deus de pai, vem na mente dela o modelo do pai terrestre delas. Se o pai foi alguém que era cruel, que era um acusador, que era um torturador,
essência, ela vai ter essa mesma visão de Deus. Que Deus é alguém dessa forma, que Deus é alguém ruim, que Deus é alguém cruel. E aí elas não conseguem ter um relacionamento de filho e de pai com Deus. Se você nessa noite tem essa dificuldade de chamar a Deus de pai, eu quero dizer para você, quebre isso nessa noite, em nome de Jesus. Quebre isso nessa noite. Deus, Ele é o teu pai, Ele é o teu Abba. Ele te ama acima de tudo e acima de todas as coisas. E a prova de que Ele te ama é que Ele deu o filho biológico dele, o único filho dele, para morrer na cruz no teu lugar. Essa é a maior prova, essa é a maior certeza que nós temos de que Deus nos ama. Se você está aqui nessa noite, chegou aqui, tendo dúvida do amor de Deus para você, saia daqui com toda a certeza de que Deus ama você e que você é o filhinho amado do papai. Sinta-se filho amado do papai. Aleluia. Glória a Deus. Deus é pai, mas Ele não é como é o seu pai. Se o seu pai é um pai bom, Deus é um pai, Ele é um pai melhor do que o seu. Se o seu pai for um pai cruel, Deus, Ele vai, meu querido, vai além disso. Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Deus supremo, Ele é o Deus todo-poderoso. Se o seu pai falou com você, eu quero dizer para você que Deus, Ele não falhará com você. Confia nele, você pode confiar, de olhos fechados, que Ele não vai falhar com você. Aleluia. Deus, Ele é pai. Grave isso, mas Ele não é como é o seu pai. Aprenda a chamar Deus de pai. Aprenda a chamar Ele de meu papai. Não associe mais o modelo de pai terreno ao modelo de pai celeste, que é o nosso Deus. Aleluia. E a partir de hoje, chame Deus de pai. A partir do momento que você fechar os teus olhos, chama, paizinho, paizinho, eu estou aqui, eu sou teu filho. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16. Aleluia. Vou abrir aqui rapidinho Romanos. Se você puder e quiser, abra sua Bíblia para você conferir comigo. Romanos capítulo 8, versículo 15 e versículo 16. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Vocês entenderam? O próprio Espírito de Deus, Ele testemunha ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Irmãos, e por muito tempo, por muitos anos, quando se falava em um filho adotado, um filho adotivo, as pessoas já imaginam, tem aquela visão de rejeição, de alguém que não é amado como os filhos biológicos. E querido, eu estudando essa palavra, eu entendi algo tão profundo em relação a isso. E o interessante é que todas as vezes que nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, Deus ele se revela para nós, a gente sabe disso. Mas a gente precisa entender o texto. E é preciso entender o contexto, melhor dizendo. O contexto do texto é o contexto histórico, espacial e temporal. E Paulo, quando ele estava falando isso, ele estava falando para os romanos. Ele estava falando para o povo de Roma naquele momento. Então, e os romanos, eles tinham uma tradição. Que tradição era essa? Eles tinham uma tradição chamada dias lústricos, que era chamado de dias de consagração. E que dias lústricos era esse? Era o dia que o menino, quando nascia-se o menino, ele até o 9º dia, ele não recebia nome. No 9º dia, aí acontecia uma cerimônia, um ritual cerimonialista, onde a mãe colocava o menino no chão. E aí o pai, ele iria decidir, mesmo sendo um pai biológico, ele iria decidir se ele iria receber o filho como filho ou se ele iria renegar. O filho biológico podia ser renegado, podia ser rejeitado.
como o seu filho. Já na adoção era diferente. Se um romano adotasse uma criança, jamais ele podia revogar, jamais ele podia rejeitar. Sabe por quê? Porque se entendia que ele tinha escolhido aquela criança. O filho ele não poderia escolher, mas quando ele foi adotar alguém, ele escolheu, ele viu. E aí, quando ele decidia adotar, era para sempre. Ele não podia rejeitar, ele não podia abandonar. Quando ele adotava uma criança, ele estava dizendo: você é meu para sempre, você não vai ser rejeitado jamais. Então, para os romanos, os filhos adotivos, eles eram meio que mais importantes do que os filhos biológicos, por causa disso, desse detalhe, que eu acredito que vocês entenderam. O filho biológico, ele podia rejeitar, o filho adotivo, ele não podia rejeitar. Para os romanos, o laço de um pai para um filho adotivo era muitas vezes mais profundo do que o laço de um pai para um filho biológico. Aleluia. E quando Paulo, ele estava dizendo isso para nós, agora vamos prestar atenção no versículo que nós lemos. Quando Paulo estava dizendo que nós não temos mais um espírito de temor, ele estava dizendo que não era mais para nós temermos, porque Deus, ele tinha nos adotado como filhos e ele jamais iria nos rejeitar, ele jamais iria nos abandonar. Vocês entenderam a profundidade desse texto? Você foi adotado, você foi mais amado do que o filho dele. É por isso que ele diz na palavra de João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por todo aquele que nele crê. Então, queridos, Deus, ele rejeitou na cruz o filho dele querido. Lá na cruz, o Senhor diz: Deus meu, por que me desamparastes? Essas são as palavras de Jesus. Mas naquele momento que Deus estava abandonando Jesus na cruz, ele estava te adotando, ele estava me adotando como filho. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor. Você não precisa